Gênesis capítulo 37. Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar tudo ao pai, tudo o que seus irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: "Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele." Então, os irmãos disseram: "Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens?" O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também contou aos irmãos. "Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvaram-se diante de mim." Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. "Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos um dia vamos nos curvar diante de você?" A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúmes, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: "Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão." José respondeu: "Sim, estou pronto." Jacó disse: "Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar." E enviou o filho no vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão? Cuidando dos rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" José prosseguiu em busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois, a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar." Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. "Por favor, não vamos matá-lo, nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo." A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber.
Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: Irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata para os ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então, rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá. O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: Achamos isto. Olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho! Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: Irei para o túmulo ainda chorando por meu filho, e chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. Gênesis capítulo 38. Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engravidou e teve um menino chamado Er. Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã. E teve mais um filho a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Quezibe. Judá conseguiu uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas Er, filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno e o Eterno tirou a vida dele. Então, Judá disse a Onã: Vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão para que seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então, Judá interveio e disse à sua nora: Vá viver com seu pai na condição de viúva até que meu filho Selá fique adulto. Ele tinha medo de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi morar com o pai. Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminado o período de luto, Judá e seu amigo Ira de Adulão foram tosquiar as ovelhas em Timná. Alguém disse a Tamar: Seu sogro foi tosquiar ovelhas em Timná. Ela tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à estrada de Enaim, que fica no caminho para Timná. A essa altura, Selá já havia crescido
e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: "Quero deitar-me com você." Ele não tinha a menor ideia de que falava com sua nora. Ela perguntou: "Como você vai me pagar?" Ele respondeu: "Vou enviar a você um cabrito do meu rebanho." Ela retrucou: "Só se você me der alguma garantia." "Que garantia você quer?" Ela disse: "Seu selo, o cordão de identificação pessoal e o cajado que você carrega." Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo de Adulão o cabrito prometido à mulher a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar: "Vocês sabem onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto de Enaim?" Eles responderam: "Nunca vimos nenhuma prostituta aqui." Ira voltou para casa e informou Judá: "Não consegui encontrá-la." Os homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali. Judá disse: "Pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la." Cerca de 3 meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou a prostituta e agora é uma prostituta grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos: "Tragam-na para fora e queimem-na viva." Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro: "Estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo, do cordão e do cajado?" Judá reconheceu de imediato os objetos e disse: "Ela está com a razão. Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho Selá e nunca mais se deitou com ela." Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: "Este nasceu primeiro." Mas ele puxou a mão de volta e o irmão foi quem saiu. Ela disse: "Olhe que brecha para sair." E deu a ele o nome de Pérez, brecha. Em seguida, saiu o irmão com o fio vermelho na mão. Ele recebeu o nome de Zerá, brilhante.